boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite o nosso assunto será relações internacionais, geopolítica e quais são os efeitos das conjunturas internacionais que estão se formando, quais são as consequências para o Brasil, como está a política externa brasileira, para onde está caminhando o Brasil em suas relações internacionais, quais serão também as consequências das eleições nos Estados Unidos, e não somente dentro do país, mas também mundo afora, e também as consequências das eleições na União Europeia e agora, mais recentemente, após o segundo turno na França. Para falar de tudo isso e muito mais, temos um convidado especial aqui nos estúdios da BMC, Hussein Kaluchi, ex-secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Hussein, muito boa noite e muito obrigado por estar conosco aqui na BMC. Muito obrigado, Carlos, pelo convite. É uma honra e um prazer poder compartilhar um pouco de conhecimento, informações com o público da BMC. Hussein, você é professor também, pesquisador em Harvard, você também é editor-chefe da revista do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, entre outras coisas, né, esse seu vasto currículo. Mas, principalmente, eu queria conversar com você, começar o nosso papo hoje sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos. Tivemos algumas semanas o primeiro debate entre o candidato para a presidência da República do Partido Republicano e ex-presidente Donald Trump e o atual presidente e também candidato à reeleição, Joe Biden, um debate que surpreendeu muita gente pelas condições, até psicofísicas, podemos dizer assim, do atual mandatário dos Estados Unidos, que surpreenderam boa parte da opinião pública americana e mundial. O que está acontecendo nos Estados Unidos? Quais são as consequências repercussões desse debate? Na sua opinião, teremos um novo candidato democrata e, especialmente, quais são as consequências nas relações internacionais nesse debate? A percepção dos inimigos ou até dos rivais dos Estados Unidos, que agora na Casa Branca temos um presidente mais fraco, podemos usar esse termo? Bom, eu acho que a gente tem que partir de fazendo uma análise comedida, tá? E não dar por implícita a vitória já do Trump, né? Eu acho que a política ela se desenvolve em etapas e ela reage a momentos muito específicos. Está claro que o Biden ele não tem condições de ser um forte contendor do Trump nessa eleição. Segunda variável importante que se detecta nesse processo eleitoral americano é que o trumpismo não está morto. O trumpismo segue sendo uma corrente muito viva, muito sólida e muito competitiva no seio político e do arcabouço social americano. Tá? Não foi à toa que o Trump derrotou nas primárias todos os seus adversários. Então, ele não foi escolhido, digamos, à revelia de outros candidatos, não, ele consistentemente derrotou todos os seus rivais, muitos dos quais eram governadores, senadores, eram fortes nomes dentro do partido republicano. Tá? Se você olhar os números hoje, o Trump está à frente nas pesquisas, né? Se você olhar nos chamados swing states, Trump está nos 6 swing states, ele está à frente do Biden. Apesar do Biden ter feito um bom governo, da perspectiva econômica, o índice de desemprego é baixo, a oferta de crédito é alta, os juros está no nível de estabilidade. Você olha para a renda per capita, ou renda do americano média, ela aumentou. Então, portanto, a variável econômica, que sempre é importante para a popularidade de um presidente, ela não está se traduzindo em apoio tácito. Isso demonstra o quê? Que a sociedade está dividida, né? Que a variável econômica ela não responde ao índice de popularidade. Pois bem, e obviamente que a guerra na Ucrânia e a guerra em Gaza, ela também gerou reflexos negativos dentro das fileiras do Partido Democrata, ou dentro da base de apoio do Partido Democrata. O ponto central é, bom, Trump pode cometer erros daqui até novembro. Esses erros podem lhe custar caro, entende? Então, bom, e outra coisa, o Biden pode
construir uma saída honrosa para o seu partido. Ele pode, daqui a um tempo, dizer, olha, eu não estou quero prestar serviço ao país, prestar serviço à nação, prestar serviço ao meu partido, eu não pretendo me candidatar, mas nós vamos escolher um nome e eu estarei pronto para ajudar. Isso pode mudar a equação da disputa, né? Isso pode energizar a base do Partido Democrata. E isso pode reequilibrar o processo durante a competição eleitoral. Então, eu acho que, embora o tempo seja curto e embora o Trump está mais competitivo, eu acho que não está definida a eleição. Esse é um ponto. Eu diria que quanto mais o campo democrata demora, menor será a sua margem de manobra para recuperar o eleitorado. Indo para o que significa quais são as implicações e o que significa, por exemplo, a vitória do Trump ou a reeleição do Biden. Bom, o Biden ele é muito mais previsível no campo das relações internacionais. Isso significa que as relações transatlânticas entre Estados Unidos e a Europa Ocidental seguirão na toada que é atual. Uma relação de aliança tácita, fortalecimento da OTAN. Segundo, uma relação de competição com a China, mas dentro de regras e denominadores estáveis, né? Um conflito, digamos, geopolítico, mas não direto, indireto, com a Rússia, né? Uma agenda organizada sobre temas como mudança climática, sobre democracia, etc. Bom, com Trump, isso vai mudar. Primeiro, que o Trump ele opta, no que diz respeito à China, por uma guerra comercial. Então, daí os denominadores serão outros e o impacto sobre o sistema do comércio internacional será outro. O Biden tem se demonstrado, querendo ou não, um pouco afeito ao diálogo multilateral, né? Bom, o Trump, ele despreza o diálogo multilateral, né? Agenda ambiental. O Trump ele é anti-agenda ambiental. Ele não colabora. E os Estados Unidos é um país fundamental e importante para as discussões sobre mudanças climáticas no mundo, né? Você não tem um peso determinante como país industrial, como a maior economia do mundo. Então, isso será um golpe muito duro nessa discussão hoje, que é a discussão dominante no mundo, que é a matéria das mudanças climáticas. Bom, aí a gente vai para outra camada. A relação com a Europa tende a se deteriorar. Vamos relembrar que o Trump, quando teve em sua primeira gestão, ele criou atrições com vários países da Europa Ocidental, com a França, com a Alemanha, são as duas principais potências europeias, em cujo qual ele queria cobrar, digamos, uma tarifa para os Estados Unidos protegerem a Europa ou cobrar uma participação maior do orçamento desses países para que eles aportem maiores recursos à OTAN, né? Então, isso gera instabilidade nessa relação transatlântica. E no Oriente Médio, o governo Trump, ele quase deflagrou uma guerra com o Irã. Então, cujo qual, e depois de romper o acordo nuclear iraniano entre o P5 e mais um, né, o que acabou levando a um tensionamento maior no Golfo Pérsico, refletindo no preço do barril de petróleo, entre outros aspectos. Portanto, eu acho que o cenário com Trump ele é muito mais instável, ele reflete maior instabilidade. E para o Brasil, será muito mais difícil navegar nos múltiplos tabuleiros internacionais. Lembrando que o Trump propunha uma invasão militar na Venezuela. Ele apoiou o Juan Guaidó, o autoproclamado presidente, né? Ele tensionou as relações com vários países sul-americanos. Então, a tendência é que essa política se repita para a América Latina, em particular para a América do Sul.
Vários pontos que você colocou na mesa, só telegraficamente para ter uma sua opinião sobre essa questão, para depois analisar com calma os outros. Você acha que o Biden teria a vontade, a capacidade de fazer um passo para trás? Ele acabou de publicar uma open letter dizendo que não, ele ganhou as primárias, ele é o presidente in charge e ele tem o direito de se candidatar e concorrer. Você acha que, em uma frase, ele vai fazer isso se perceber que não há condição nenhuma de perseguir na corrida? Olha, eu acho que o Biden, em termos legítimos, ele tem o direito, como incumbente, de concorrer. E ninguém tem o direito de forçá-lo a desistir. Até porque ninguém pode fazer isso, né? Só ele pode renunciar. Exatamente. Então, tecnicamente falando, ele tem o direito de, como incumbente, de concorrer. Agora, a questão é de bom senso, né? É muito difícil você convencer alguém que é atual presidente, que é incumbente, está sentado na cadeira e dizer, olha, você tem que ceder o lugar para outro porque você não tem condição. É muito difícil. Raramente um chefe de Estado, ele terá essa altivez para fazê-lo. A questão toda é como os próximos debates vão ocorrer. Se o Biden tiver uma performance ruim, né, como a primeira que teve, a anterior, ou for pior do que aquela, daí acho que a situação está dada. E aí eu acho que haverá um desânimo no campo democrata e haverá pressão generalizada. Porque aí, claro, Trump fica mais perto de uma vitória. E como o voto não é obrigatório nos Estados Unidos, vai haver um desânimo entre a juventude do campo democrata que vai olhar, olha, o Trump vai ganhar mesmo, então para que não vamos sair para votar? O voto não é obrigatório. Então haverá um desânimo e uma desistência preemptória, né? Eu acho que isso poderá ser, digamos, um efeito dessa insistência. Agora, se ele tiver uma performance razoável, né, daí a coisa pode se reequilibrar e aí as críticas podem arrefecer. Agora, analisando dois pontos fundamentais que você colocou na mesa, as relações entre Estados Unidos e China e as relações entre Estados Unidos e parceiros europeus, acabou de ser celebrado o aniversário da OTAN, 75 anos da Aliança Atlântica, novo secretário-geral também da OTAN, e tem esse debate dentro da União Europeia, dentro dos membros europeus, da OTAN, de quantos americanos estão dispostos, de fato, a defendê-los. Os americanos, muito veementemente com Trump, mas já com Obama, em 2014, eles estão pressionando os aliados europeus para que cheguem a 2% dos gastos militares, 2% do PIB em gastos militares. Alguns deles já estão fazendo isso, a Polônia, por exemplo, o Reino Unido, outros não, a Itália ou a Espanha, por exemplo, ou a Bélgica, onde, por sinal, fica a sede da OTAN, em Bruxelas. Mas a percepção é que a OTAN, como disse o presidente francês Macron, seja cerebralmente morta, né? Ou seja uma aliança sem um sentido mais forte, porque o jovem americano estaria disposto a lutar e morrer em caso, por exemplo, de invasão russa da Letônia, Estônia, Lituânia, que são países também membros da OTAN. Na sua opinião, a OTAN ainda tem uma razão de existir? Ainda é uma aliança vigorosa? É uma aliança que, em caso seja colocada em xeque, em caso tenha um ataque russo a um membro da OTAN, com países bálticos, com a própria Polônia, entre outros, vai levar todos os países membros a intervir em defesa dessa vítima? Ou, naquele momento, veremos distingos, veremos diferenças e, eventualmente, o artigo 5º da OTAN não será utilizado? Bom, Carlos, eu acho que essa pergunta, se a OTAN possui ainda validade para existir ou não, aí depende do ângulo de análise de cada país ou de cada região, tá? Por exemplo, da perspectiva da política externa brasileira, a OTAN não tem uma razão de existir, né? Ela nasceu como uma organização militar, com objetivos militares de contenção da União Soviética. Ponto. Uma vez que você não tem mais a União Soviética, não haveria mais razão da OTAN existir. E o compromisso da OTAN é que ela não se expandiria para além das fronteiras daquilo que ocorreu pós-queda do Muro de Berlim. E o que aconteceu? A OTAN acabou se expandindo, na verdade, até toda a franja territorial da Rússia, né? O que levou
de acordo com a argumentação russa, a eles tomarem uma medida drástica de intervenção militar na Ucrânia. Se isso é justificável ou não, são outra discussão no campo do direito internacional. De acordo com o direito internacional, a invasão russa à Ucrânia, ela é uma violação à Carta das Nações Unidas. No entanto, nós estamos discutindo um âmbito geopolítico para além do direito, né? Então, na avaliação russa ou na avaliação chinesa ou de outros países, digamos do sul global, essa expansão, ela gerou consequências. Muito bem. Agora, para os Estados Unidos, a OTAN possui uma estratégia, possui um valor estratégico vital, né? Quer dizer, depende do ângulo. Para os Estados Unidos tem. Por quê? Porque você tem um arco de alianças militares, um arco de aliança militar com pelo menos aí 2 países nucleares, membros do Conselho de Segurança com poder de veto, que é a França e o Reino Unido, certo? Então, isso é importante. Você tem também a Alemanha, que é um país central dentro da Europa. Você tem também países com posicionamentos estratégicos dentro, que compõem a OTAN, correto? Você tem a Turquia, que é um país fundamental, que é membro da OTAN. Então, se você olha sob a perspectiva estratégica, geoestratégica e militar, para os Estados Unidos, a manutenção da OTAN, ela é vital para o seu objetivo de projeção de poder no mundo. Mas não teria também, segura interromper, não teria também o interesse dos países também, membros da OTAN, e dos novos parceiros, como agora o Japão, a Austrália, países asiáticos, de se juntar, não formalmente essa aliança, mas como parcerias, a Coreia do Sul também, e se fincar num campo ocidental de democracias, de liberdade, também de proteção contra expansionismos da Rússia, e no caso da Ásia, da China também. Parcerias também aqui na América do Sul. O Brasil também chegou a ser um parceiro estratégico da OTAN. A Colômbia também é um parceiro estratégico da OTAN. Ou seja, e são pedidos dos países, né? São os países, assim como os países da Europa Oriental, que eles que pediram para entrar na OTAN. Não foi a OTAN que foi os englobando, né, os anexando. Então você não acha que a OTAN hoje ainda representa, mais do que para os Estados Unidos, para esses países, um seguro sobrevida garantido pelo arsenal bélico americano, que ainda hoje é o mais poderoso do mundo? Então o interesse seria mais deles do que dos Estados Unidos de manter a OTAN viva? Eu acho que o interesse é mútuo, Carlos. Assim, pelo que eu conheço dos Estados Unidos, eles não quererão somente despejar armamento a troco de nada somente porque um país gostaria de ter uma proteção, tá? Eles são muito pragmáticos. Até porque existem países que talvez queiram, mas eles não estão interessados em tê-los porque não trazem um valor agregado estratégico, tá? Existem outros que de fato requerem proteção, mas também têm um valor estratégico. Eu acho que no caso, por exemplo, da Suécia agora demandar, isso é importante. Para a Suécia, é importante para a OTAN, é importante para os Estados Unidos como a maior potência militar do mundo e maior potência militar da OTAN, certo? Então, nesse aspecto, sim, há um interesse mútuo convergente, correto? Então, da perspectiva sueca, eles se sentem hoje inseguros em relação ao que aconteceu com a Ucrânia. Eles podem se sentir ameaçados. A própria Finlândia, ela pode se sentir ameaçada, correto? Então, esse processo é um processo que, na minha opinião, eu não creio que a demanda sueca ou finlandesa se traduza igualmente como a demanda, por exemplo, da Romênia ou a demanda da Lituânia, Letônia, tá? Não necessariamente. Porque naquele momento, eu acho que esses países não havia naquela circunstância uma ameaça russa talvez real como talvez hoje há. Mas sim, havia interesse de fato de expansão, tá? Porque se imaginava naquele momento que a China não ia crescer a esse ponto para se tornar o rival, mas que a Rússia poderia reemergir e se tornar de novo contendor dos Estados Unidos. Então precisava, na verdade, impedir que a Rússia
voltasse a se reunificar numa nova União Soviética, ainda que seja com outra característica. Segundo, esses países que querem entrar, eles também se beneficiam. E eles se beneficiam em reequipamento militar. Então, como é que esse processo ocorre? Os países membros da OTAN têm preferência de acesso a material bélico, a equipamento e a subsídios para compras militares. Se você está fora da OTAN, você tem dificuldade de ter acesso, né? Se você é país membro, você tem facilidade para ter acesso. Mas quem são os grandes países produtores de armas? Tira China e Rússia, no Ocidente. Quem são? Estados Unidos, França, Reino Unido, Alemanha, Acabou. Itália. Entendeu? Então, esse é o ponto. Então, e desses, quem é o maior produtor de uma indústria bélica do mundo? Estados Unidos. Então, tem um interesse mútuo. Quer dizer, evidentemente, tem claro. E sobre esse ponto, você citou justamente o caso da Suécia e Finlândia, que entraram na OTAN após a invasão russa da Ucrânia em 2022, fevereiro de 2022. Já passaram de 2 anos e meio quase, desde o começo dessa invasão. Na sua opinião, quem está ganhando a guerra da Ucrânia e numa eventual vitória do presidente Trump, ou eventualmente numa eventual vitória de Biden novamente para a Casa Branca? O que vai acontecer a partir de novembro desse ano, no caso da Rússia com a Ucrânia? Eu acho que em guerra todo mundo perde, Carlos. Perdem-se vidas humanas, perdem-se propriedades, perdem-se memórias e quem sofre é o povo. Então, em guerra, na verdade, não há vitoriosos se a gente olhar sob uma perspectiva humana, né? Agora, olhando dentro de uma lógica puramente militar, a Rússia tinha um objetivo. Esse objetivo ele passou por mutações. Primeiro, entrar, tomar o território ucraniano, derrubar o presidente ucraniano e se impor militarmente e politicamente. Ponto. Então, quando a Rússia decidiu invadir, ela foi para cumprir com um objetivo político claro. No transcurso da operação, ela descobriu que aquele objetivo não é materializável por várias razões. Então, ela teve que recuar e recalibrar o seu objetivo. E ela decidiu, então, ocupar pontos estratégicos do território, que para ela é a parte mais útil, correto? O Donbass e a Crimeia. Crimeia que já estava, e a região dos portos, Mariupol, Kharkiv, e Donetsk e Lugansk. Pronto, ali eles fariam um cinturão, estariam protegidos e a aposta no curto prazo, quer dizer, depois desse domínio, o Zelensky pouco a pouco se enfraqueceria. E eles, na visão russa, apoiariam, haveria uma oposição pró-Rússia que iria emergir com financiamento russo, e essa oposição pró-Rússia, numa eleição, venceria com o apoio de Moscou. Esse processo completaria o objetivo político, né? Então, na verdade, a Rússia recalibrou o seu objetivo. Lembra, a Rússia é uma potência militar. Está entre as 3 maiores potências militares do mundo. Ela tem capacidade de produção de arma. Ela se preparou para as sanções. E eu acho que o Ocidente subestimou a capacidade da Rússia de sobreviver às sanções e a capacidade da Rússia de sustentar por longo prazo a guerra e a determinação do objetivo russo, né? O que eu analiso? Sob um aspecto muito realista das relações internacionais. A Rússia, quando decidiu invadir a Ucrânia, ela decidiu ir até o final e não recuar. E a Rússia não vai sentar para negociar acordo de paz. Enquanto ela tiver vantagem no terreno, ela vai cumprir o seu objetivo militar e político. A Rússia só sentará à mesa de negociação se tiver em total desvantagem, que não é o caso. E a Ucrânia não tem como colocar a Rússia em total desvantagem. Então, nem o Putin, nem o Kremlin, nem as Forças Armadas russas aceitarão sentar na mesa tendo conquistado parte significativa. Porque, veja bem, eles vão sentar para dizer o quê? Não conquistamos isso, vamos sentar para negociar, para devolver? Não vão fazer. Quem vai forçá-los a fazer? E
Você olha para o outro lado, a Europa está exaurida. Exaurida economicamente com os efeitos da guerra, exaurida com efeitos da imigração, exaurida com outros aspectos. Tá? E os Estados Unidos, nesse momento, não possuem mais capacidade de aportar recursos econômicos e bélicos para a Ucrânia continuar. Porque sabe que essa guerra é de longo prazo e é muito difícil a sua reversão. Só tem uma possibilidade. Daí os Estados Unidos, OTAN, ou os Estados Unidos, países europeus entrarem na guerra. Daí nós estamos falando de uma guerra mundial. E você acha, em um minutinho eu preciso chamar um intervalo, você acha que isso é um cenário provável após as eleições americanas ou Trump não tem mínimo interesse em entrar num conflito internacional, um conflito mundial com a Rússia e eventualmente com a China também? Não é um cenário real, o Trump não fará isso. O Biden, eventualmente, em caso de reeleição, poderia fazer algo parecido? Não, porque o efeito sobre a Europa seria muito grande. Quem não quer são os países europeus, em especial França e Alemanha. Perfeito. Vamos continuar falando sobre esse ponto, mas eu preciso chamar um rápido intervalo, 2 minutinhos, e já voltamos aqui na BMC com o nosso Talks sobre geopolítica, relações internacionais e também política externa brasileira com o Sem Calucci. Então não saia daí, voltamos já já. E de volta para o nosso Talks. Hoje à noite o papo é sobre relações internacionais, geopolítica e política externa brasileira. Temos um convidado especial aqui no estúdio, o Sem Calucci, que é ex-secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. O Sem está falando agora sobre as relações Estados Unidos e OTAN. Vamos mudar, e a guerra da Ucrânia, vamos mudar de oceano, vamos para o Pacífico, porque a relação comercial e política mais importante do mundo hoje nas relações internacionais é aquela entre Estados Unidos e China. Uma relação muito profícua, né? A globalização basicamente foi essa troca comercial entre Washington e Pequim, mas também muito complicada, porque é a maior rivalidade hoje que temos no mundo, tanto que se fala em uma nova Guerra Fria. Hoje as tensões principais estão na questão de Taiwan, né, na possibilidade da China invadir ou tomar com a força, de alguma forma, Taiwan, e também nas questões da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Você falou justamente que se Trump voltar na Casa Branca, as tensões poderiam voltar a subir, especialmente nos aspectos comerciais. Mas aí eu te pergunto, já durante o primeiro mandato de Joe Biden, a gente viu também essa nova palavra que chegou a se tornar de uso comum, nearshoring, ou friendshoring, também essas duas palavras, ou seja, a volta de empresas americanas que estavam instaladas na China para o território americano ou para países próximos ou para países amigos. Principalmente o México, que foi o grande beneficiário. Isso não mudou desde a administração Trump para a primeira Biden. Por que deveria mudar na uma eventual segunda gestão Biden? E o que mudaria, né, nessa tendência, né, de mudança, de fim desse laço, né, com esse cordão umbilical econômico entre China e Estados Unidos, uma eventual segunda gestão Trump? Eu acho que, seja Biden ou seja Trump, nada se alteraria dentro daquilo que se define como nearshoring, ou dentro dessa estratégia de reatrair as empresas americanas ou capital produtivo para, digamos, para a fronteira próxima aos Estados Unidos. Porque isso compõe a segurança econômica e financeira dos Estados Unidos, né? E a pandemia também demonstrou isso, certo? Então, há um conjunto de elementos que prevê que à medida que a escalada de tensões de caráter econômico, comercial com a China e competição tecnológica se elevem, é muito mais seguro ter esse sistema produtivo próximo a você do que longe de você, né? Então, o que eles preveem? Que a guerra tecnoeconômica, ou a competição tecnoeconômica, ela vai escalar nas próximas décadas. Esse é um ponto. Independentemente, então, se for democrata ou republicano na Casa Branca. Independentemente. Isso é definido pelo establishment americano, pelo Departamento de Estado, pelas agências de inteligência. Isso não é definido pelo sistema político, digamos, pelo Partido Republicano ou Democrata, ou pelos comitês dos dois partidos. Isso aí é definido pelas agências que compõem o NSA. Que chama Deep State, que alguém chama Deep State americano. Então, se você olhar para as agências de inteligência, as múltiplas agências de inteligência, seja a CIA, entre outras, elas que fazem os relatórios, elas apontam
a China é o maior adversário à hegemonia dos Estados Unidos no mundo. A diferença é que essa rivalidade é muito diferente da rivalidade, as características dessa rivalidade são muito diferentes das características da rivalidade na era da Guerra Fria com a União Soviética. Aquela rivalidade com a União Soviética era de caráter militar e ideológica. Militar e ideológica. Comunismo, capitalismo, dois modelos econômicos diferentes que não tinham complementariedade. E militar, certo? Pacto de Varsóvia, OTAN, ponto. Não havia comércio entre Estados Unidos e União Soviética. Não havia mútuos investimentos. Não havia empresas americanas instaladas na União Soviética, nem soviéticas instaladas nos Estados Unidos, certo? Não tem. Então, só que essa rivalidade, ela obedece a uma outra característica, a um outro formato. A relação Estados Unidos-China tem muita complementariedade. Existem investimentos mútuos grandes. Existem empresas chinesas atuando nos Estados Unidos e americanas atuando na China. Existe importação e exportação em alta escala entre os dois países. Então a complementariedade, a relação de interdependência, ela é grande entre China e Estados Unidos. Então, e essa rivalidade, ela não é de caráter militar. Não é de caráter militar. Então, hoje eles disputam em matéria de nanotecnologia, inteligência artificial, quem vai dominar o 6G daqui para frente, quem vai exportar o 6G para quem. É isso, né? Sobre a indústria automobilística, sobre a indústria de aviação e por aí vai. Então, o nível de competitividade será muito diferente. Né? E os americanos têm o quê? Se eles perdem a hegemonia tecnológica, perdem a hegemonia econômica, perdem a hegemonia financeira, aí não importa se eles detêm a hegemonia militar. A China terá uma porção maior do globo em que ela tem capacidade de navegar e ela consegue impor uma constrição à capacidade americana de navegar. Os Estados Unidos têm essa visão. Então, o objetivo é como conter esse expansionismo chinês nesses outros segmentos, ou como conseguir competir, ou ser mais competitivo do que esse avanço chinês nesses vetores. Portanto, isso independe de republicanos ou democratas. E o Trump, ele vai, na verdade, escalar mais dentro daquilo que chama guerra comercial, porque isso interessa, porque o Trump também tem um modelo econômico muito protecionista, né? Esse modelo protecionista, ele não é possível ser exercido se ele não tensionar com a China, que é seu principal competidor. Pois é, mas de fato, só para terminar esse assunto, essa questão do protecionismo de Trump, que na verdade o próprio Biden, em países europeus também, estão levando adiante, levaram adiante nos últimos anos. No último caso, foi com os carros elétricos chineses. Ou seja, o mundo inteiro está se tornando mais, e não só esses países, os países asiáticos também, estão se tornando mais protecionistas em relação às mercadorias chinesas. Ou seja, o trumpismo, ou agora na Europa, o lepenismo ou tendências da direita europeia podem até perder nas urnas, mas as ideias que esses movimentos, que essas ideologias estão levando adiante, os princípios, valores e também as perspectivas econômicas futuras não estão estão se enraizando na sociedade e estão se tornando o pensamento mainstream até da esquerda europeia e americana? Bom, eu acho que existe um fenômeno muito claro hoje no mundo, seja na Europa ou nos Estados Unidos, ou até no Brasil, mas no Brasil de forma muito insípida, muito rudimentar, que não conseguiu ainda se consolidar, mas especialmente na Europa. A gente vê isso na França, vê isso em outros países, na Itália, um pouco na Alemanha e tal, que é o nacionalismo populista, o populismo nacionalista, como se queira chamar. Né? É um fenômeno muito perigoso e o Trump trabalha muito bem, só que o Trump trabalha ele de forma mais agregada, é o nacionalismo populista branco-religioso dos Estados Unidos. Né? Ele compõe todos esses elementos. E o que esse movimento tem de comum? Primeiro, no campo protecionismo extremo, características não plurais da sociedade,
né? Então você começa a fracionar a sociedade em segmentos, você cria estamentos dentro da sua sociedade. Então, na verdade, nem todo mundo é igual dentro de sua estrutura social. E terceiro e mais perigoso, política antimigratória. Então, imagina você chegar e deportar, que nem o Trump está prometendo, 11 milhões de imigrantes latinos. Muito bem, tá bom. Você vai deportar e, no dia seguinte, o que acontece? A força de trabalho, o impacto na economia, o que acontece? E o que vai acontecer dentro do estamento social americano? Porque, vai deportar o pai que é imigrante ilegal, mas o filho nasceu nos Estados Unidos cidadão americano. Como é que isso vai se dar dentro do tecido social americano? Você entende o que estou dizendo? Então, isso é muito complexo, isso é muito perigoso, gera traumas. Isso também vai contra a premissa do universalismo que permeia a Constituição. Pega no caso da França. O caso da França, a vitória na França, o que aconteceu na eleição francesa agora e o que aconteceu na eleição britânica, embora a esquerda ganhou na França e a esquerda ganhou, os trabalhistas ganharam no Reino Unido, o que há de comum é que a esquerda só ganhou, mas o porquê são motivos diferentes, totalmente diferentes, né? Então não é uma onda da esquerda europeia que está vencendo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Primeiro, a Marine Le Pen, na primeira eleição teve 11% dos votos, na segunda eleição ela foi para o segundo turno, teve 30% dos votos. Ou seja, o que se mostra é que a extrema-direita francesa, ela vem evoluindo de forma consistente. Há um processo de revolta e há um processo de consciência de que esse movimento nacionalista, esse movimento assentado no populismo nacionalista, ele é ressonante, tem voz e tem base popular. Só que ele não é ainda forte o suficiente para vencer uma eleição de forma tácita, mas ele representa 1/3 da força eleitoral. Pois bem, e ele avança não sobre a esquerda, ele avança sobre a centro-direita, o campo conservador moderado, o campo conservador que é republicano em sua essência, que aceita a tese do universalismo, do pluralismo, uma sociedade diversa, certo? Muito bem. O que aconteceu na França, quer dizer, esse avanço estava cada vez mais ganhando ressonância. O Macron, quando ele antecipa as eleições, porque ele prevê que esse processo vai avançar sobre o partido dele, vai ameaçar o centro. Então ele procura fazer um arranjo com a esquerda francesa para que o partido dele, ou o segmento político, não seja literalmente dilacerado, né? Então, no final das contas, após o segundo turno, os socialistas ganham e ele fica em segundo e a Le Pen fica em terceiro, quer dizer, o partido dela. No caso britânico é totalmente diferente. Ali você tem o quê? O Partido Conservador, que não é de extrema-direita, né? É um partido conservador clássico, os Tories, né? Estão no poder há 14 anos. É um desgaste do partido que está há muito tempo no poder. E é um desgaste também, para concluir, do modelo econômico que eles apresentaram, cujo qual a economia britânica está em crise. E também o custo do Brexit. Então os conservadores foram brincar com o Brexit achando que no final não seria aprovado, mas satisfariam uma ala muito conservadora do Nigel Farage e do Boris Johnson, mas que isso não avançaria, acabou avançando. E o Cameron cometeu esse erro. Pagou com o cargo, entrou o Sunak e estava escrito que o Partido Trabalhista ia ganhar. Pelo próprio desgaste e erros sucessivos, que não tem nada a ver com o que aconteceu na França. Pois é, só para terminar esse assunto interessante das eleições nas duas potências nucleares europeias. No caso do Reino Unido, a gente viu, e no caso da França também, a esquerda ganhou, mas ela ganhou graças ao sistema eleitoral deles, porque se a gente pegar o número de votos absolutos, no Reino Unido tiveram 34% dos votos o Labour, e no caso da França também, aquele terço que a esquerda ganhou foi graças ao fato que eles têm 2 turnos com distritos muito pequenos e que o partido do Macron, em muitos locais, simplesmente renunciou à sua candidatura e apoiou a esquerda. Então, o primeiro ponto como a gente falou, a direita
direita avançou. Na França, a direita foi o único partido, a Le Pen, o partido da senhora Le Pen, foi o único partido que manteve os 10 milhões de votos que tinha no primeiro turno, no segundo turno, enquanto os outros perderam alguns milhões de votos. E no Reino Unido, a gente viu o partido do Nigel Farage, que foi o grande fator do Brexit, se tornando o segundo partido, e alguns distritos até o primeiro partido do Reino Unido. Ou seja, só para terminar esse assunto, a esquerda na Europa ganhou, nessa vez, graças aos sistemas eleitorais muito peculiares no Reino Unido e na França, mas essa avançada das direitas está cada vez maior e esse sistema eleitoral deles acaba alimentando ainda mais a raiva que alimenta esses partidos de direita ou extrema-direita. E para onde você acha que vão caminhar governos que, na verdade, são legitimamente fracos do ponto de vista eleitoral, porque eles representam, no Reino Unido, 1/3 apenas do eleitorado, e na França sequer governo tem, porque não tem capacidade de formar uma coalizão para levar adiante um projeto político consistente, né? Bom, seja na França, seja no Reino Unido, você nunca teve um partido, seja a extrema-direita ou a centro-direita ou a esquerda, com 50% dos votos da massa eleitoral. Você nunca teve um partido hegemônico, historicamente, que ganhou 50%, 60% da preferência eleitoral, né? Não é. Sempre o que eu considero é que a vitória, seja de um partido ou de outro, sempre oscilou entre 1/3 a 40%, composição, monta-se uma maioria, né? Então, esse basicamente sempre foi o arquétipo do processo de formação governamental. É claro que o sistema e a forma como a estrutura eleitoral é montada, ela acaba protegendo, em certo sentido, o processo de institucionalidade. No entanto, eu não posso negar, e isso é comprovado pelos números, que há, sim, uma ascensão consistente da extrema-direita na Europa, que não morreu, que sua tendência vem do fascismo, do nazismo, entre outras correntes. A gente olha na Alemanha, partidos com tendências neonazistas também avançaram nas últimas eleições. E isso não é trivial, né? Você vê na Áustria, isso aconteceu. Você vê em Portugal, os movimentos mais à extrema-direita ganhando espaço. Então, eu acho que há na Europa, de alguma forma, uma ascensão muito paulatina da extrema-direita, calcada nesse eixo do nacionalismo populista. E tem a Hungria. Então, agora, essas forças são capazes ainda de materializar de forma tácita a sua vontade nas urnas? Me parece que alguns países ainda não, como na França, como no Reino Unido, ou como em Portugal, ou como na Espanha, ou como, sei lá, vamos olhar aí mais para os países nórdicos, de forma, não tem ainda. Agora, a esquerda, ela é hegemônica? Também está um pouco, né? Ainda não conseguiu se provar como hegemônico. Talvez na Espanha você tenha o Pedro Sánchez, que conseguiu ficar mais tempo, não pode estar mais tempo, mas é muito em função do fracionamento do sistema partidário espanhol. Também com governo de minoria, né? Governo de minoria. Nisso tudo, temos os últimos 10 minutinhos, Lucena. Como o Brasil se posiciona nisso tudo, né? Ou como a política externa brasileira se está se posicionando nesse cenário tão complexo. Em primeiro lugar, eu queria só lembrar para o nosso público, você é editor-chefe da revista do SEBRE, né? Do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, e o SEBRE está lançando agora a segunda edição do seu curso sobre a política externa brasileira. É um curso muito interessante, já foi a primeira edição em 2022, se não me engano, eu mesmo fui um dos alunos desse curso, com grandes nomes, né, embaixadores, ex-ministros das Relações Exteriores do Brasil, até ex-presidentes da República já participaram da primeira edição desse curso. Antes de entrar no âmbito do Brasil, nesse contexto global tão complexo, o que podemos falar sobre esse curso do SEBRE, sobre a política externa brasileira e por que é importante para as pessoas que interagem, né, que são influenciadas diretamente pelas relações internacionais, participarem, se inscreverem nesse curso? Bom, primeiro, eu acho que o curso ele engloba personalidades
que não só conhecem de política externa, de relações internacionais, mas que exerceram na prática a política externa e seu processo de formulação e tomada de decisão, né? Então, pessoas que tiveram à frente de pastas ministeriais, seja do meio ambiente, das relações exteriores, da fazenda, sejam embaixadores que chefiaram missões diplomáticas na ONU, em Washington, em Paris, em Londres, em Buenos Aires, sejam acadêmicos gabaritados que estudaram em importantes universidades e fizeram pesquisa em proeminentes centros do conhecimento, em grandes universidades, que também estudam a fundo os conceitos, a teoria e a história da política externa em si. Eu acho que esse segundo curso, na verdade, ele vem como uma atualização do primeiro curso e ele vem muito mais centrado na realidade de hoje. O curso do ano passado, ele respondia a uma outra realidade, né? Quer dizer, o governo, por exemplo, no que diz respeito à política externa brasileira, o governo do presidente Lula estava recém-eleito, estava iniciando a implementação de sua política externa. Hoje, um ano e meio depois, você tem condições de avaliar melhor a estratégia da política externa, você tem condição de avaliar melhor algumas decisões, seja sobre a Ucrânia, sobre a questão de Gaza, seja sobre Mercosul, seja sobre a relação com os Estados Unidos, a expansão do BRICS. Você não tinha como fazer essa análise há um ano e pouco atrás, quando o curso foi lançado na primeira edição, né? Então, essa segunda edição, eu acho que ela pode contemplar aqueles que amam as relações internacionais e a política externa brasileira com instrumentos muito mais incisivos sobre a matéria. Perfeito. Então fica aqui a imagem do curso do SEBRE, do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Peço para a produção mostrar novamente só o cartaz do curso para quem tiver interesse em se inscrever. Fica aqui então a dica, é só entrar no curso no site do SEBRE. Agora, últimos 10 minutinhos sem política externa brasileira. Primeiramente, falamos da Rússia e da Ucrânia. Pergunta rápida, resposta também telegráfica. Por que é tão difícil para o governo Lula condenar a invasão russa da Ucrânia? Por exemplo, agora vimos no caso da bombardeio do hospital pediátrico na Ucrânia por parte da aviação russa, o governo soltou uma nota sequer citando a palavra Rússia nessa nota. Então, se tornando também algo do público ludíbrio, vamos dizer assim. Por que é tão difícil? Todo mundo entende as relações do BRICS, todo mundo entende as relações, por exemplo, a necessidade de comprar fertilizantes da Rússia, mas o Brasil sempre foi pautado, a política externa brasileira, pelo respeito do direito internacional, né? Desde da Águia de Haia, né? Vamos dizer assim, até hoje a gente sempre teve essa, dois de Rio Branco, na verdade. Por que hoje é tão difícil seguir para o Brasil essa linha tradicional da política externa brasileira do respeito ao direito internacional? Bom, primeiro, Carlos, acho que o Brasil respeita o direito internacional, o Estado brasileiro. É importante separar entre a política externa de um governo e entre a política de Estado do Estado brasileiro. Segunda coisa, eu acho, a minha avaliação, tentando interpretar o que serpenteia, o que perpassa na cabeça dos formuladores da política externa, e isso não estou fazendo juízo de valor, não necessariamente estou dizendo que eu concordo, tá? Mas na mente deles, eu acho que eles imaginam que o Brasil se posicionou contra a guerra, o Brasil condenou a invasão, tá? Cometeu alguns erros ao comparar invasor e invadido, corrigir o curso do discurso, mas há uma ambição na cabeça desses formuladores que o Brasil precisa ser um player e mediador no processo negociador. Pois bem, para ser mediador e negociador no processo depende da ponta mais forte. A ponta mais forte é a Rússia. Então, se a Rússia não der o beneplácito, você não vai participar na mesa de negociação. E na cabeça desses formuladores e dos tomadores de decisão,
mais importante é você não ter o veto da Rússia contra a sua participação do que ter o apoio do Ocidente para a sua participação, certo? Então, nesse caso, me parece que não só as necessidades de ter acesso a fertilizantes, entre outras coisas, ou pela parceria dos BRICS, porque na visão estratégica do ministro das Relações Exteriores ou do assessor internacional da Presidência da República, ter uma relação não condenatória frontal com a Rússia deixa margem para o Brasil, num processo negociador futuro, sentar-se à mesa como ator que a Rússia confia. Porque, claro, haverá um grupo de um lado e haverá um grupo de outro lado. Então, o Brasil estaria na mesa de negociação. Se o Brasil for estritamente seguir o direito internacional na visão deles e condenar a Rússia, bom, a Rússia vai vetar o Brasil e os Estados Unidos e os países europeus não vão incluir o Brasil. E o Brasil estaria fora da equação. Então, essa é a análise política que eu consigo fazer, né? Isso não tem necessariamente a ver com aspectos, digamos, éticos e morais. Tem a ver com aspectos de quem está nessa posição, na cabeça deles, aspectos puramente de cálculo político e de interesse de como se postar dentro desse cálculo político. Claro. Que eu não estou justificando se está certo ou errado. Claro, perfeito. Não, a questão é só uma mera análise técnica. Agora, terminando também, a edição desse trimestre, do primeiro trimestre, aliás, do ano, né, de janeiro a março de 24, da revista SEBRE, é sobre o balanço da política externa brasileira no primeiro ano do governo Lula. O Brasil, nesse novo contexto de nova Guerra Fria, ele também está numa situação muito complicada, porque nosso principal parceiro comercial é a China, continuará sendo a China por um bom tempo, considerando que o Brasil, a pauta exportadora brasileira, a dimensão também demográfica e econômica da China, nenhum outro país ou bloco econômico vai poder fazer frente a esta massa, né, de pessoas que consomem produtos brasileiros, mas ao mesmo tempo, se a China e os Estados Unidos entrarem em rota de colisão, os americanos poderiam aplicar sanções, por exemplo, contra a China, ou expulsar a China do SWIFT, como fizeram com a Rússia após a invasão da Ucrânia, e o Brasil, nesse caso, em outros contextos, poderia se encontrar uma situação muito complicada. Nessa situação, como que você acha que o Brasil está se posicionando? Estamos indo mais próximos da China por questões, por interesses econômicos, até ideológicos do atual governo, ou a ligação com os Estados Unidos é tão profunda, até pela geografia, é tão historicamente enraizada, que nunca o Brasil vai poder tomar uma posição pró-China, mesmo em detrimento da sua economia, da sua pauta exportadora? Bom, uma pergunta muito importante que você faz. Primeiro, eu acho que os Estados Unidos não vão expulsar a China do SWIFT, porque a Rússia é uma coisa, a China é outra coisa. Eu acho que as consequências serão nefastas para a economia mundial e acho que a coisa teria consequências graves no tabuleiro geoeconômico global. Então, é um cenário que eu não consigo imaginá-lo e ele não é aparentemente real, porque as variáveis não se desenham para isso, pelo menos na próxima década. Segundo aspecto que eu vejo sobre esse assunto é que os Estados Unidos, dada a complementariedade econômica com a China, mover-se para uma política de sanções estruturadas, podem fazer sanções paliativas, isso não importa. Isso é jogo jogado e combinado. Mas sanções estruturais, isso é interpretado como uma declaração de guerra, né? E certamente haverá contra-sanções chinesas. E aí a coisa tende a escalar. Então, o regime de sanções ele é muito complexo. Os Estados Unidos, quando aplicam o regime de sanções a alguns países, ou indivíduos, etc., é quando a complementariedade econômica ela não é estratégica. Quando a complementariedade econômica, comercial e financeira ela é estratégica, aí o jogo muda e o cálculo é diferente. Bom, para o Brasil não tem como se desprender nem da China, nem dos Estados Unidos.
E as razões são objetivas, independente do campo ideológico. A China é o maior parceiro comercial hoje e os Estados Unidos é o maior parceiro em matéria de investimentos, o maior investidor direto no Brasil. Então, eu diria que a China é um ator indispensável para a economia brasileira. E os Estados Unidos é um ator insubstituível para a economia brasileira. Então temos um dilema insuperável também, então, né? É indispensável que você precisa exportar, criar emprego, gerar renda, entendeu? E você precisa produzir, e é um parceiro importante, parceiro estratégico importante, e o outro é insubstituível porque você recebe investimentos, tem empresas brasileiras que operam nos Estados Unidos e você tem uma massa migratória que mora lá, que manda dinheiro, que vai e vem, que são, sei lá, 3 milhões de brasileiros. Então, fica difícil. E uma relação de 200 anos. Então, assim, você não tem como optar por um ou por outro. Não interessa a nenhum governo. Você pode ter relações estremecidas, um afastamento temporário, mas rompimento, esse cenário, para mim, me parece inexistente, não é um padrão da diplomacia brasileira. E além, o Brasil como é que vai mover uma agenda ambiental rompendo com um dos dois lados? Não move. Uma agenda amazônica, entende? COP, sem não dá. Então, o G20 sem um dos dois lados também não fracassa a agenda. Não tem. E para fechar esse ponto em particular, Carlos, eu acho que não interessa ao Brasil, em nenhum partido político brasileiro, uma ideologia, fazer uma escolha binária, ou este ou este. Nosso interesse é ter uma relação estável, equilibrada e estratégica com ambos. É isso que nos interessa no curto, no médio e no longo prazo. Você tem pouquíssimos segundos, você trabalhou na presidência da República, se nos Estados Unidos, a NSA, a CIA e outras agências, o Deep State, são aqueles que fazem a política externa e estratégica americana, no Brasil, quem faz a política externa estratégica é o Itamaraty, independentemente de quem ocupa, quem é inquilino temporário do Planalto, é a ABIN, ou aqui o Deep State não é tão forte como lá. Em um segundo mesmo. As características do Estado americano de formulação são muito diferentes das características brasileiras. A ABIN, na minha avaliação, ela é um órgão que auxilia o presidente da República em matéria de informações muito específicas. Ela não formula política externa. A Constituição determina que quem formula é o presidente da República com o auxílio do Itamaraty. O Itamaraty é uma instituição de Estado que tem, em sua base, contribuído para a formulação da política externa brasileira. É claro que, ao longo dos anos, alguns ministérios têm colaborado também no processo formulador. Por exemplo, quando tem tema ambiental, mudança climática, é o Ministério do Meio Ambiente. Quando você fala de G20, tem o Ministério da Fazenda que participa. Então, tem outros ministérios que têm colaborado, mas a tutela maior, sim, tem estado sob o Itamaraty, que é o Ministério de Estado. Perfeito. Você teria 1 milhão de perguntas para te fazer, mas infelizmente a produção está dizendo que o tempo é tirano. Eu queria agradecer muitíssimo o nosso convidado de hoje, o Hussein Kaluchi, ex-secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Foi um prazer tê-lo conosco e volte em futuras ocasiões. Muito obrigado, Carlos. Será um prazer estar com vocês novamente em tempo breve. Muito obrigado, Hussein. Muito obrigado a vocês que estão seguindo a gente. Continue com nossa programação aqui na ABMC e nos vemos na semana que vem para mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.